Você já parou para pensar que alguns objetos em sua casa podem abrir portas para influências espirituais negativas? Este tema não é para causar medo, mas para trazer conscientização e orientação baseada na palavra de Deus. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Com isso em mente, vamos identificar esses objetos e aprender como proteger nossos lares espiritualmente. Nosso lar deve ser um lugar de paz, proteção e presença de Deus. No entanto, sem percebermos, podemos trazer para dentro de casa objetos que, em vez de abençoar, abrem portas para influências contrárias à vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que precisamos estar atentos não apenas ao que fazemos, mas também ao que permitimos em nossos ambientes. Neste estudo, vamos explorar alguns itens que podem atrair más influências e como lidar com eles de acordo com os princípios bíblicos. O objetivo não é criar pânico, mas trazer clareza e direção para que possamos viver em plena comunhão com Deus, protegendo nossos lares e nossas famílias. À medida que avançamos, vamos mergulhar em ensinamentos bíblicos que nos mostram a importância de guardar nosso lar e como a discrição e a obediência a Deus podem nos proteger espiritualmente. Alguns itens em nossa casa podem ser mais do que simples decorações ou objetos de uso cotidiano. Eles podem, sem que percebamos, abrir portas para influências espirituais indesejadas. Vamos falar sobre alguns deles, sempre com base na orientação da palavra de Deus. Ídolos e estatuetas em Êxodo 20, versículos 4 e 5, Deus nos alerta: "Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto." Objetos que representam outros deuses ou que são usados para adoração podem atrair influências contrárias à vontade de Deus. Isso inclui estatuetas de divindades, amuletos de proteção ou qualquer item que receba uma devoção que deveria ser direcionada apenas ao Senhor. A Bíblia é clara sobre o perigo da idolatria. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, Paulo diz: "Não, mas que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios." Isso nos mostra que por trás de ídolos e objetos de adoração falsa, há forças espirituais malignas que buscam desviar nossa atenção de Deus. Objetos de ocultismo ou outros itens que podem atrair más influências são aqueles ligados a práticas ocultistas. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, a Bíblia é clara: "Não se achará entre vocês quem pratique feitiçaria, pois quem faz essas coisas é detestável para o Senhor." Isso inclui objetos como tabuleiros de Ouija, cartas de tarô, amuletos, cristais com fins místicos e livros de magia. Esses itens não são inofensivos. Eles estão diretamente ligados a práticas que Deus condena, pois abrem portas para o mundo espiritual das trevas. Em Atos 19, versículo 19, vemos um exemplo poderoso de como os cristãos em Éfeso queimaram seus livros de magia como um ato de renúncia ao mal. Essa atitude mostra a importância de nos desfazermos de tudo o que está em desacordo com a vontade de Deus. Objetos com simbologia negativa. Alguns objetos podem não ser usados para práticas ocultistas, mas carregam símbolos que representam rebelião contra Deus. Isso inclui pentagramas, símbolos satânicos, imagens de criaturas associadas ao mal e até mesmo decorações que glorificam a violência ou a imoralidade. A Bíblia nos ensina a buscar tudo o que é puro e bom. Em Filipenses 4, versículo 8, está escrito: "Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas." Objetos com simbologia negativa vão contra esse princípio e podem afetar o ambiente espiritual do lar. Objetos com histórico negativo. Por fim, há itens que podem carregar uma carga negativa devido ao seu histórico. Objetos adquiridos em leilões, brechós ou herdados podem ter pertencido a pessoas que praticavam ocultismo, idolatria ou outras atividades contrárias à fé cristã. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, Deus nos orienta: "Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei." Isso não significa que todo objeto usado é impuro, mas devemos estar atentos e discernir se algo pode trazer más influências para nosso lar. Identificar e remover objetos que podem atrair influências negativas é um ato de fé e obediência a Deus. Esse processo não deve ser feito com medo,
mas com confiança na proteção e na orientação divina. Vamos explorar alguns passos práticos e espirituais para lidar com esses itens. Oração de discernimento. O primeiro passo é pedir a Deus sabedoria para identificar o que não agrada a Ele. Em Tiago 1, versículo 5, está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Peça ao Senhor que revele se há algo em sua casa que precise ser removido. A oração de discernimento é essencial porque nem sempre percebemos imediatamente o que pode ser prejudicial. Deus, que conhece todas as coisas, pode nos guiar nesse processo. Ao orar, esteja aberto ao que o Espírito Santo pode lhe mostrar. Remoção com fé. Uma vez identificados os objetos, o próximo passo é removê-los com fé e determinação. Em Atos 19, versículo 19, vemos que os cristãos em Éfeso queimaram seus livros de magia como um ato de renúncia ao mal. Essa atitude não foi apenas simbólica, foi um ato de fé que demonstrou seu compromisso com Deus. Ao remover esses objetos, faça uma oração de renúncia. Declare que você está rejeitando qualquer influência negativa e consagrando seu lar a Deus. Se possível, destrua os itens ou descarte-os de maneira adequada. O importante é que a remoção seja feita com um coração sincero e disposto a obedecer a Deus. Consagração do lar. Após a remoção, é importante consagrar seu lar a Deus. Em Josué 24, versículo 15, lemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração de Josué é um exemplo poderoso de como devemos dedicar nossos lares e nossas famílias a Deus. Faça uma oração de consagração, pedindo que Deus proteja seu lar e encha-o com sua presença. Você pode ungir as portas e janelas com óleo, simbolizando a proteção e a bênção de Deus. Convide o Espírito Santo para habitar em sua casa e guiar sua família. Manutenção da proteção. A proteção do lar não é um evento único, mas um compromisso contínuo. Ore regularmente por sua casa e sua família, e esteja atento a qualquer influência que possa tentar entrar. Em 1 Pedro 5, versículo 8, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A vigilância espiritual é essencial para manter o lar protegido. Manter o lar protegido espiritualmente é um compromisso diário que envolve práticas simples, mas poderosas. A Bíblia nos oferece orientações claras sobre como criar um ambiente onde a presença de Deus seja evidente e as influências negativas sejam mantidas à distância. Vamos explorar algumas dessas práticas. Oração e leitura da Bíblia. A oração e a leitura da Palavra de Deus são fundamentais para a proteção espiritual do lar. Em Salmos 91, versículos 1 e 2, está escrito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando oramos e meditamos na Bíblia, estamos declarando nossa dependência de Deus e convidando sua presença para habitar em nosso lar. Estabeleça um momento diário para orar e ler a Bíblia em família. Isso não apenas fortalece a fé de todos, mas também cria um ambiente de paz e união espiritual. Culto no lar. O culto no lar é uma prática poderosa para manter a proteção espiritual. Reúna a família para cantar hinos, orar e compartilhar ensinamentos da Palavra de Deus. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A presença de Jesus no culto familiar traz bênçãos e proteção. Música e ambiente. A música tem um impacto profundo no ambiente espiritual. Escolha músicas cristãs que edifiquem e tragam paz ao lar. Em Colossenses 3, versículo 16, está escrito: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Crie um ambiente de adoração que glorifique a Deus e afaste qualquer influência negativa. Vigilância espiritual. Por fim, esteja atento a qualquer influência que possa tentar entrar em seu lar. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos alertados: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A vigilância espiritual envolve oração constante, discernimento e a disposição de agir rapidamente contra qualquer ameaça. O objetivo de tudo isso não é causar medo, mas trazer conscientização e proteção. Deus é maior que qualquer força do mal, e Ele nos dá autoridade para vencer.
Em 1 João 4, versículo 4, lemos: Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Essa verdade nos lembra que, com Deus, estamos seguros e protegidos. Proteger nosso lar espiritualmente é um ato de fé e obediência. Significa confiar que Deus cuida de nós e que Ele nos orienta em cada decisão. Quando removemos o que não agrada a Ele e consagramos nosso lar à Sua presença, estamos criando um ambiente onde Sua paz e bênção podem fluir livremente. Que possamos buscar uma vida de intimidade com Deus, pois Ele é nossa maior proteção. Que nossos lares sejam lugares de adoração, comunhão e refúgio, onde a presença de Deus seja evidente e as influências negativas não tenham lugar.